Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Jesus no Evangelho de João. O tema de hoje é A Luz do Amor Redentor. Então vamos mergulhar fundo nessa passagem que é super poderosa. E a gente começa com um verso que, olha, talvez seja o mais famoso da Bíblia inteira, né? Essa primeira frase já dá o tom de tudo que vem pela frente. É ela que estabelece o porquê, a motivação principal por trás do plano de Deus que o texto descreve. Certo. Agora vamos olhar o versículo inteiro para a gente entender a profundidade desse amor. E ele é fundamental mesmo, é a base de tudo que a gente vai ver aqui. O que esse versículo mostra é um amor que não fica só nas palavras, sabe? Ele se transforma em ação. Uma ação muito específica, a entrega do Filho único para salvar a humanidade. E o texto deixa claro, acreditar em Jesus é o caminho para a vida eterna, é o oposto de perecer. Então, o ponto central aqui, segundo a passagem, é justamente esse. Como esse amor vira um presente real, concreto para todo mundo. E a nossa parte? Bom, a resposta que o texto descreve é simplesmente crer. E é esse ato de crer que leva à vida eterna. E o que é muito interessante é que o versículo seguinte vem para deixar ainda mais claro qual era a missão. A ênfase é total. A vinda de Jesus ao mundo não foi para condenar, mas para salvar. O propósito era de redenção, do começo ao fim. Isso aqui é brilhante, porque mostra uma escolha fundamental no propósito de Deus. Pensa bem, a missão não era de julgamento, era de resgate. Quando a gente entende essa diferença, a nossa perspectiva muda completamente. A gente não se aproxima da mensagem com medo, mas sim com uma gratidão imensa pela salvação que está sendo oferecida. Ok, então se a missão é salvar, isso levanta uma pergunta bem importante, né? E a condenação? De onde ela vem? Como é que a passagem explica isso? Olha que interessante. O texto não coloca a condenação como algo que Deus faz ativamente, tipo uma sentença. Pelo contrário, ela é a consequência de uma escolha, a de não crer em Jesus. Ou seja, a fé ou a ausência dela é o que decide tudo. Quer dizer, a condenação é o estado em que a pessoa fica quando ela rejeita esse presente da salvação. E isso nos joga bem no meio do conflito que a passagem está explorando. E essa é a grande pergunta que o texto quer responder. Se o plano era salvar, por que existe condenação? E a resposta vem logo no versículo seguinte, de forma bem direta e, olha, bem profunda. Aqui a gente tem essa metáfora poderosa. A luz é Jesus, é a verdade dele, e a condenação? Bom, ela é o resultado de uma preferência, uma escolha humana. A escolha de amar mais as trevas, que simbolizam as obras más, do que a luz. É aqui que a metáfora central da passagem fica super clara. De um lado, a gente tem a luz, que é a verdade, a transparência de Cristo. Do outro, as trevas, que representam o pecado, essa vontade de esconder o que a gente faz. E a escolha, o texto reforça, é nossa, é humana. E essa preferência pelas trevas tem uma razão, uma motivação psicológica bem clara que o texto vai explicar agora. Quem pratica o mal, naturalmente, não gosta da luz. Evita a luz com medo de que suas ações apareçam e sejam, claro, reprovadas. Vamos quebrar esse processo em etapas para a gente entender melhor. É um ciclo, sabe, movido pelo medo de ser exposto. Primeiro, a pessoa pratica o mal. Depois, ela começa a ter raiva, uma aversão à verdade que mostra o erro dela. E, por fim, ela foge da luz de propósito, para que tudo continue escondido. Esse cenário é bem pesado, né? Parece sombrio. Mas, ainda bem, a passagem não para por aí. Ela mostra que existe um outro caminho, uma alternativa. Então, vamos em frente para ver como é esse caminho da verdade. O último versículo desse trecho traz um contraste lindo com aquele ciclo de rejeição que a gente acabou de ver. Quem pratica a verdade, segundo o texto, faz o exato oposto. Não foge da luz, mas vai em direção a ela. E por quê? Para mostrar que o que faz está alinhado com Deus. Nesse caso, a luz não assusta, ela confirma. Então, a grande sacada aqui é que viver na luz não é sobre ser perfeito, mas sobre viver de forma transparente com Deus. É permitir que a nossa vida mostre o trabalho que Ele está fazendo. O texto sugere que somos chamados a ser exemplos vivos dessa transformação, sabe? E tudo isso nos leva ao fechamento dessa passagem, que é realmente incrível. No fundo, ela é um grande convite para todo mundo que é livre. A passagem descreve, então, que aceitar esse convite é o primeiro passo para uma vida cheia de fé e esperança no poder transformador que o Evangelho tem. E para quem sente que ainda não se entregou por completo, o recado é claro. Não existe hora errada.
Agora é sempre o momento perfeito para fazer isso. E a passagem termina com uma pergunta que fica para a gente pensar. No dia a dia, como é que as nossas ações podem mostrar que a gente escolheu a luz? Que possamos abrir nossos corações à maravilhosa luz do amor de Deus revelada em Jesus Cristo. Aceitemos seu convite à salvação hoje mesmo, vivendo uma vida cheia de fé e esperança no poder transformador do Evangelho. Se ainda não entregamos nossas vidas completamente a Ele, agora é o momento perfeito para fazê-lo. Que nossas ações diárias reflitam essa decisão.